definição nos traz a mensagem de um tempo difícil e de instabilidade para os negócios. Ela surge a partir de vários fatores econômicos, políticos e sociais. Mas apesar de todo o cenário caótico, a crise pode ser uma boa oportunidade de enxergar novas oportunidades e desenvolver estratégias inovadoras. Ela nos força a pensar fora da caixa, do comum, sermos criativos e diferentes. Em um dos momentos mais difíceis na década de 20, a economia global passava pela maior crise de todas. Quando a bolsa de valores quebra, muitos negócios e empresas tiveram suas portas fechadas ou tiveram um corte de custos de funcionários em números consideráveis. Mas algumas empresas usaram a crise como uma oportunidade. Um exemplo foi o criador do Monopoly, um tabuleiro que foi desenvolvido perante um sonho comum de todos, voltar a ter riquezas. Saíram um pouco da realidade onde se encontravam e jogaram um jogo simples. Isso foi revolucionário e seu jogo foi um maior sucesso e atualmente ele está traduzido por mais de 80 países e faz parte da infância de todos. Na Grande Depressão, o luxo era para poucos e se manter na classe alta era um status social imenso. A Cadillac usou esse desejo de um status para manter sua empresa e não diminuir sua tabela de preços. Abaixou os custos de produção para se manter nos lucros. Mas sua maior jogada foi apostar em suas vendas direcionadas ao público afrodescendente dos Estados Unidos de classe alta. Na época, muitas marcas se recusavam a vender por preconceito. Porém, com essa abertura de vendas a esse público, muitos compraram para terem status de riqueza. O desejo se intensifica nas crises prolongadas, ao status de luxo. Os produtos de grife se destacam por serem difíceis de conquistá-los, criando assim exclusividade. Apostar em crises em produtos de necessidade básica são estratégias básicas, mas eficazes, pois apesar do que acontece, as pessoas precisam comer e se vestir, mas pode haver uma hiperconcorrência no mercado. Assim como as crises mundiais, existem as crises pessoais, onde novas empresas passam e seus fundadores acontecem também. Mas, contudo, com a persistência e criatividade poderão alcançar o sucesso. Histórias citadas pelo livro que mostram que a melhor ferramenta para chegar ao topo é nunca desistir, como a Sony, hoje através de uma pegadinha, por assim dizer, conseguiu deixar mais tempo seus produtos na vitrine. Seu fundador era um fugitivo da crise econômica de seu país, que saiu da sua terra natal para tentar vender seu produto no exterior, um rádio. Opa, para você conferir com a gente a hora certa do Brasil, vem comigo. Um produto de origem japonesa, que na Europa sofria um preconceito por causa do cenário pós-guerra. Mas, sem desistir, Masaru Ibuka, seu fundador, pagou universitários para comprar seus próprios produtos, iludindo o dono da loja que, pensando que o produto estava fazendo sucesso, encomendou mais rádios que então foram entregues os mesmos exemplares. Isso possibilitou mais tempo a exibição da Sony na loja, que possibilitou no futuro um sucesso, e se tornando, posteriormente, uma das maiores empresas de audiovisual. David McConnell, futuro fundador da Avon, que no seu início vendia livros, mas em meio a um momento difícil para todos em sua necessidade, ninguém necessitava de livros. As donas de casa que são as que mais o atendiam. Então ele pensou, mulheres gostam de serem vaidosas. Se eu apresentasse um perfume experimental e depois tentar vender meus livros, isso poderia prender a atenção delas, pensou ele. E realmente funcionou. Porém, elas estavam mais interessadas nos perfumes do que em si e seus produtos. Em suas tentativas, ele recebeu um comentário de uma moça que despertou uma ideia. As mulheres comprariam seus perfumes porque ele atendia uma dor delas. Ele trazia os produtos sem que elas precisassem sair de casa. Isso se tornou um diferencial imenso para a Avon. David então decidiu vender produtos de cosméticos que iriam ser oferecidos na porta das casas, se tornando um ponto forte da marca. Como David, a TAM, uma das maiores companhias aéreas, começou ouvindo as dores de clientes e manejando estratégias para atendê-los, apelando principalmente para conquistar a confiança de seus clientes. Em seu início, ele pilotava em aviões emprestados para transportar as colheitas de produtores que não poderiam pagar tão caro em grandes companhias. Ganhando a confiança e criando alianças com outros produtores, conquistou espaços e comprando suas próprias aeronaves e expandindo sua clientela, ele focou em apelar para o lado emocional para sair de sua crise pessoal e ajudar esses produtores a vender com a mais ampliação no mercado. Crises pessoais demandam uma criatividade maior em solucionar e criar estratégias para alavancar seu negócio. No livro, temos exemplos claros de que seu maior aliado é ser diferente. Ouvir as demandas e ganhar a confiança, mantendo sempre a afinidade de sua marca e manejar estratégias para ganhar clientes e poder vender esses produtos ou se manter são os maiores pilares para o sucesso.
E principalmente entender que analisar o ambiente onde você se encontra e as pessoas são as chaves para entender como você pode caminhar e levar a sua marca à frente. Em 1970, as empresas de relógios suíços se viram ameaçadas pelas empresas asiáticas que vinham surgindo com seus preços baixos. A partir daí, os suíços tiveram que se reinventar. Começaram a fazer produtos como ceras de plástico sem perder a durabilidade e com preços menores. Mas como fazer com que os clientes continuem comprando? Simples, lançar uma nova coleção a cada estação. Desse jeito, os clientes começaram a comprar os novos modelos a cada estação. Outra reinvenção de negócios ocorreu nos drive-in, na Califórnia, nos anos 1940. Surgiram junto com os carros. Eram restaurantes com ou sem cinemas. O problema eram os adolescentes que chegavam em bando, faziam barulho, ficavam lá por horas e quase não consumiam, o que afastava o principal público dos drive-in, a família. Para resolver o problema, os irmãos Richard e Maurice diminuíram seu cardápio de 25 para 9 itens, eliminaram o estacionamento, assim como os talheres e pratos, e eliminaram garçons. Os clientes pediam os lanches em 2 janelas, pagavam e iam embora. E os preços também caíram. Logo fundaram o McDonald's, com um serviço tão rápido que os clientes recebiam seus pedidos em menos de 1 minuto. Então, o empresário Ray Kroc transformou o McDonald's em uma franquia global. Em meados de 1980, a Intel, uma empresa de chips, estava afundando por causa das empresas japonesas. Então desistiram dos chips e começaram a fabricar microprocessadores e se tornou líder mundial no ramo. Uma italiana, formada em política e teatro, transformou um negócio familiar de artigos de couro em uma das marcas mais cobiçadas do mundo da moda, a Prada. Ao invés de continuar usando couro, as bolsas começaram a ser produzidas com tecido de paraquedas, um nylon com aparência de seda e que tornava as bolsas mais práticas. Em 1969, uma pequena loja de cosméticos se anunciava como consultoria personalizada de beleza. Era a isca perfeita. As vendas multiplicaram sem precisar abrir novas lojas. As funcionárias eram chamadas de consultoras. Essa loja é a Natura, que atualmente tem mais de 350 mil consultoras. Mas às vezes é necessário um nome falso para chamar a atenção. Uma loja de sorvete em Nova York estava perdendo clientes por causa da crença de que os sorvetes escandinavos eram superiores. Então, para atrair os fregueses, o dono da loja resolveu conhecer melhor o idioma dinamarquês para escolher um nome para a loja. E assim surgiu a Häagen-Dazs, uma das maiores marcas de sorvete do mundo. Em 1945, pós-Guerra Mundial, o estilista francês Louis Réald criou um maiô de 2 peças. Mas para mostrar a barriga das mulheres, foi um escândalo. Nenhum modelo profissional queria posar para a marca. Na época, o assunto do momento eram as bombas atômicas. O francês via semelhanças entre sua criação e a bomba. Ambas eram revolucionárias. Sendo assim, resolveu batizar sua criação com o nome da ilha em que os americanos realizavam os testes das bombas, Bikini. Então foi apresentado um grave estardalhaço à empresa. E mesmo com todo o sucesso, as modelos não queriam usar seu design. Ele teve que contratar uma striptease para o desfile. Também podem ser uma excelente forma de se destacar na concorrência e fazer o consumidor optar por sua marca. Em meados dos anos 1950, na Holanda, as empresas aéreas competiam pela atenção dos clientes com brindes cada vez mais extravagantes, até que o governo resolveu intervir e proibiu brindes acima de 75 centavos. A King Airlines encontrou um jeito de driblar a lei. Durante os voos, eles distribuíam as bebidas dos passageiros em canecas com formatos diversos, como casas e prédios. Assim, eles não podiam impedir os clientes de levar os copos para casa e colecionar, nem dos clientes voltarem a voar com eles só para ganharem novos copos. Quer mais uma prova de brinde? Na década de 1920, o sabonete tinha que ser rosa no Brasil. Isso porque o sabonete mais vendido, o Jessie,
tinha essa cor, o que foi péssimo para a perfumaria Stern e Cia, que colocou um sabonete de eucalipto, ou seja, verde. Como era de se esperar, o sabonete não foi muito bem aceito, e para complicar eles, não possuíam uma grande verba para o marketing. Então eles tinham o desafio de convencer os clientes a dar uma chance ao produto. Numa viagem, um dos irmãos conheceu uma estratégia inovadora: oferecer com os produtos estampas colecionáveis, feitas em papel cartão com desenho e texto explicativo sobre temas variados. Hoje em dia, parece muito mais complicado criar estratégias inovadoras e diferenciadas como essa. Vivemos num mundo globalizado com excesso de informações, concorrentes, produtos sem diferenciais claros. Nesse cenário, se destacar virou um desafio gigante para as corporações. E os dirigentes mal têm tempo para pensar nisso. Por isso, é fundamental para as empresas contar com bons parceiros na área de marketing. Porém, nos últimos anos, com o surgimento das novas ferramentas de marketing e a constatação de eficiências dos meios tradicionais, as agências tiveram que repensar sua forma de atuar. E isso está levando a publicitária a resgatar seu papel inicial de solucionadora de problemas. Seu papel inicial, pois isso era o que as empresas faziam lá nos anos 40. Os vendedores se esforçavam, mas era muito difícil convencer alguém a comprar coisas no mês de junho. Esse era o mês mais fraco do ano, sem nenhuma comemoração ou fato especial que pudesse alavancar as vendas do comércio. O desempenho era tão pífio que as lojas Clipper, uma das maiores redes de sapatos, chapéus e moda feminina do país, convocaram a sua agência de propaganda para pensar numa solução. O publicitário João Dória, principal executivo da empresa, ouviu com atenção as queixas dos clientes. Entrevistou vendedores, falou com consumidores. No final de sua investigação, ficou claro que não bastaria criar uma simples promoção ou evento isolado. A resistência da população em ir às compras no mês de julho era muito grande. Dória havia acabado de retomar de uma viagem nos Estados Unidos e se lembrou de ter visto os americanos celebrarem uma data que não havia no Brasil, o Valentine's Day, ou o Dia dos Namorados, que era em 14 de fevereiro. Avaliou que o Valentine's Day teria grande possibilidade de emplacar no Brasil, mas estava com um problema: o mês carente de comemorações e datas festivas não era fevereiro, mas junho. Usando o calendário, ele constatou que o mês de junho trazia uma data sugestiva, o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, no dia 13. Assim foi lançada a campanha publicitária que dizia: "Não só de beijos que se vive o amor. Comemore 12 de junho, o Dia dos Namorados, com um presente da Lojas Clipper." Já no primeiro ano, a iniciativa mobilizou muitos casais, mas foi a partir do ano seguinte, 1951, que diversas outras lojas aderiram à data e entrou definitivamente no calendário de comemorações do brasileiro. Atualmente, nos shoppings e comércios em geral, o mês dos namorados só perde volume de vendas para o Dia do Natal e o Dia das Mães. Comemorativas, boas ou ruins. Algumas pessoas têm uma visão negativa de datas comemorativas. Dizem que tudo que não passa de uma invenção da indústria para fazer a população consumir mais. Como vimos nos casos descritos, é verdade que incentivam o materialismo, aceleram o desmatamento, o aquecimento global e assim por diante. Mas existe outro lado: o capitalismo necessita desse consumo contínuo para se manter. Só assim a indústria poderia continuar empregando, pagando salários e crescendo e realizando novos investimentos. Outra sacada genial de uma agência de propaganda foi nos anos 60, um fabricante americano de creme dental incumbiu seus marqueteiros de descobrir uma forma para elevar as vendas. Depois de observar o produto, um dos profissionais da agência veio com uma sugestão, no mínimo inusitada. E se a gente aumentasse a boca do tubo da pasta de dente? Os colegas riram, mas o rapaz insistiu. As pessoas iriam consumir mais, o produto acabaria antes e venderia mais. Não faz sentido? Realmente tinha lógica. A sugestão foi levada ao fabricante, que aceitou de imediato. Não apenas a estratégia deu o resultado esperado, como foi seguido pelos demais produtores ao redor do mundo. Na próxima vez que for escovar os dentes, repare como a boca do tubo da pasta é maior do que o necessário. Como diz a expressão popular, a união faz a força, e força é tudo que o segmento precisa para se manter representado perante o governo em momentos de dificuldade. Afinal, não é fácil convencer as autoridades a servir num setor de economia e proteger os fabricantes contra eventuais ameaças. Era essa necessidade que tinham os cafeicultores brasileiros no início dos anos 30. A crise de 1929 havia feito o preço da saca de grãos despencar em todo o mundo. O Brasil, grande produtor mundial, sentiu duramente esse golpe. O preço caiu tanto que, em vez de vender as sacas, os produtores preferiam queimá-las, jogá-las no mar ou até mesmo usá-las como combustíveis de locomotivas a vapor.
A equipe do IBC se uniu com os políticos para juntos pensarem numa saída. Na época, por aqui, o leite em pó, lançado pela Nestlé, o produto era muito utilizado na preparação de café com leite, por ser prático e dispensar refrigeração. Se havia a tecnologia para o leite em pó, por que não para o café solúvel? Com essa ideia na cabeça, uma delegação com integrantes do governo e do IBC embarcou em direção à sede da Nestlé na Suíça. Os membros se reuniram com o presidente da companhia, Luiz Daples, e o convenceram a desenvolver um novo produto. Daples enviou a solicitação para o laboratório da empresa na cidade suíça de Vevey. De fato, o desafio era o mesmo do leite em pó, desidratar o produto até que ele durasse mais, mas sem perder a qualidade principal de aroma e sabor. Assim, depois de 3 anos de pesquisa, em 1987, os técnicos apresentaram ao presidente da Nestlé um pó de café granulado que não precisava ser coado em contato com a água quente. Liberava delicioso aroma da bebida. Estava criado o Nescafé.